Yasmin, você pode sentar aqui. Kátia. Luciane Lima, a sua classificação é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e psicologia positiva, facilitadora do Desabuso-se, consultora em gestão de pessoas estratégica da TI, VIP, atendimento psicoterapêutico e energético, autora do livro Diga Não ao Estresse, coautora Ser Mais com T&D e criatividade palestrante campeã. Então, Luciane, muito obrigada pela oportunidade de estar conosco, né? E a gente está muito feliz com todas as convidadas presentes. Então, como você se vê no papel da psicologia na promoção da saúde mental e o bem-estar das mulheres e direitos na sociedade? Boa noite, obrigada pela oportunidade de estarmos no meio de um grupo de trabalho, porque a gente que faz parte de um movimento voluntário, a gente sabe que a gente é voluntário até aceitar. Depois que a gente aceitou, já não somos mais voluntários. Eu estive como presidente da JCI, que é uma federação de jovens líderes, e a gente falava muito isso. A gente é voluntário até o momento que a gente decide, depois a gente não é mais. E nesse movimento de promoção de saúde, eu penso que é muito importante nós estarmos trabalhando de maneira muito frequencial, né? O que eu quero dizer com frequencial? Tudo aquilo que nos traz dor, tudo aquilo que nos traz dificuldade, tudo aquilo que nos traz limitação, ela tem uma frequência densa e tensa. E, consequentemente, nós vamos, então, reverberar, ecoar e trocar nessa mesma faixa vibratória. E, enquanto profissional de saúde, e eu tive a honra de estar conversando com o Luiz ali um pouquinho antes de começar a reunião, e ela estava dizendo assim: Lu, é bom estar perto de você, porque você está falando, você está sempre procurando trazer uma leveza, né? E algumas pessoas conhecem, ele é um jornalista aqui da cidade, ele diz assim: o seu mal é a sua positividade. Você está vendo sempre tudo muito positivo. Eu falei: então tá, faz o quê? Eu continuo. Fica assim, então continuar. Então, assim, tudo aquilo que hoje está classificado em termos de emoção com densidade mais pesada, culpa, vergonha, mágoa, né? Medo, raiva, faz com que a gente consiga estar numa sintonia similar, e então a gente entra em combate, a gente entra em luta, e a gente também encontra pessoas que vão nos dar essa mesma sintonia. E eu acredito que, enquanto profissional de saúde, é muito importante que eu tenha a minha atenção o tempo todo, né, naquilo que está classificado acima da coragem, né, que é a determinação, é o amor, é o entusiasmo, é a alegria. Então, quando a gente procura trazer essa dimensão para as nossas conversas, para o nosso olhar, para o processo terapêutico e até mesmo para as relações que parecem ser mais difíceis. Como as colegas falaram,
específico, onde a gente falava sobre o desracismo. E um dia surgiu uma menina reclamando muito, porque ela tinha sido ofendida. Ela tinha sido ofendida. Meu colega que trabalhou, nós fizemos parte do desracismo, e ela reclamando muito, porque ela tinha sido brutalmente ofendida. Só que ela estava num ponto de ônibus, ela passou no meio de alguns motoristas que estavam conversando, e quando ela passou no meio deles, um falou uma gracinha, e ela respondeu malcriadamente, e aí ela foi ofendida. Então, toda história tem um início, tem um meio e tem um fim. Porém, eu acho que é muito importante a gente estar olhando esse início, esse meio e esse fim. Nós precisamos ver qual é o lugar que a gente está olhando. Porque se o nosso lugar for um lugar de raiva, de crítica, de apontamento, é isso que a gente gasta. Se o nosso olhar, como a Cíntia falou aqui, o sujeito não me recebeu bem, não me recebeu com serviço. Né? Então, quando ela responde, toda uma elegância de sorriso, de majestade, né? Ela não consegue entrar no campo vibratório que o outro está. E eu costumo dizer o seguinte: quando você está no meio do campo vibratório de um indivíduo, ou você sobe, e aí ele não te acha. Quem fica terrível, não chega. Ou então, ele vai ter que subir junto com você. Sabe? Então, eu acho muito bonito quando a gente consegue dizer, e hoje eu tive a oportunidade de homenagear minhas filhas, que são as pessoas mais preciosas da minha vida, e que eu disse, né, o meu papel de mãe. E o meu papel de mãe não é dizer, vai dar ruim. A gente não pode. O meu papel de mãe é dizer, olha só, tem adversidade sim, mas você vai vencer. Eu venci. Jesus venceu, qualquer um de nós vai vencer. Aperto a gente passa. Mas superar a gente também faz. Então, é esse o meu olhar, além e apesar das adversidades. Tem coisa ruim para contar? Tem, gente. Tem. Agora, a questão não é o que acontece comigo. A questão é como eu enfrento o que acontece comigo. A questão não é o desafio que vem na minha direção, mas a resposta que eu vou dar. Então, é nesse sentido que eu procuro atuar. E hoje tenho grandiosos amigos, muitos amigos também, inclusive, hoje estão aqui, né, que podem também confirmar que eu penso, ajo e estimulo o outro, né, a se esconder daquilo que ameaça. Eu falei com o colega aqui, eu digo, não estranha muito, eu estou aqui escondido no outro de você, porque eu estou sem casar. E cada quentinho, gente, e o coração fica bem quentinho, porque eu vou me proteger de você. Então eu acho que além, apesar das adversidades na cor do sexo, do tamanho, por isso, do aquilo, não interessa. Se eu posso fazer com que o outro seja tão irmão a ponto de me proteger, nada, ninguém vai deixar o mal crescer. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade, entre brancos e negros, de estarmos conversando, estarmos homenageando um dia, como Ana falou, uma mulher que perdeu seu marido, foi lá e lutou, e a gente agora está aqui por conta dela. Mas eu não posso mais ficar olhando para ela. Eu tenho que olhar para as minhas filhas, eu tenho que olhar para os nossos filhos. Eu tenho que olhar que os nossos filhos têm que ser amigos. Branco, amarelo, azul, não interessa. Eles têm que ser amigos. Então, é o posicionamento que eu tenho, além e apesar das adversidades. Espero que você tenha feito entender.
de mulheres negras na área de estudo? Essa pergunta é bem interessante. Dentro do nosso início de fala, em questão do racismo estrutural, então nós temos uma sociedade, não vai dar convém se a gente falar tudo, mas é uma sociedade que nós ficamos dentro de estereótipos. Então, a Lohane falou, ela está numa universidade, ela está fazendo um curso de medicina, que é o curso da antiga elite, né? Que é a elite sobre nós. Então, ela fica sempre aquela dúvida. Ela faz medicina, o estereótipo dele, nosso, é de que nós não somos capazes. E se nós não somos capazes, não importa o que estejamos usando, não importa o local que estamos ocupando. Nós não deveríamos estar ali ao olhar do racista. Isso é a estrutura da nossa sociedade que ele já nos julga. Nasceu com defeito de cor. Defeito de cor, eu vou até sugerir a quem está aqui presente, né? Nossos amigos antirracistas, que eu sei que vão reverberar por muito tempo. É um livro da Ana Maria Gonçalves, são quase 1000 páginas, e ela fala o que é um defeito de cor. E é exatamente isso. Você pode estar usando o que você usar. Mas dentro da estrutura da sociedade, da maneira que foi permeada, nós sempre seremos incapazes de estarmos onde nós estamos. Então, eu vou dar um exemplo de racismo estrutural, em vários, muitos. Mas, como diz a Mina, vamos ver o que nos engrandece. Eu trabalhei, tive 3 grandes empregos. Uma eu trabalhei na PAI, eu era excelente professora, eu era destacada. Eu hoje vejo, nos anos 70, tá, gente? Eu hoje vejo quanto eu era avançada da época em que eu trabalhava com as crianças dentro da atividade que eles poderiam ver. A gente fazia a horta, fazia comida, era uma maravilha. Então, eu me destaquei na PAI. No que eu me destaquei na PAI, a presidente da PAI, Inês Sérgio Cacheiro, da época, estamos no ano de 1977, estava precisando de uma professora capacitada para tratar juntamente dela. Então, a minha diretora, que era uma das escolas, indicou que a Ana Maria fosse, que sou eu. Vá, não sei quem conhece Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigues e Freitas, um apartamento por andar. Eu fui qualificada, fui indicada. Quando eu cheguei na portaria, primeiro destaque. Aliás, antes falei com a mãe da criança, aí foi tratamento difícil, ótimo. E fui para Lagoa Rodrigues de Freitas, um apartamento, para andar, para vocês imaginarem. O porteiro disse que eu não poderia entrar, que eu teria plano de serviço. Eu sempre fui assim como as nossas companheiras, eu não via limite. Eu achava que eu tinha que estar ali, aí eu falei, estou indo no apartamento lá, no segundo andar, na residência solarona de tal. Ah, porque tem uma ordem, então só por favor. Era bem abusada, sabe, gente? Avisa para essa pessoa que eu estou no apartamento que eu fui convidada. E entrei pelo elevador de serviço, de social. Olha, o primeiro destaque está superado. Agora vamos. Essa porta, né? A pessoa toca. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí, na conversa inicial, ela pergunta para mim se eu tinha experiência com esse tipo de criança. Aí eu falei para ela, olha, eu trabalho na escola, era uma escola que tinha dentro da PAI, tem um prédio, 4 andares. Eu fui indicada pela diretora, a presidente, e então eu acho que eu conheço um pouquinho. Então, gente, não importa. Nós podemos fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e até o que ainda vai surgir por aí, mas você é preto. Então, você é julgado pelo que você é. O que eu sou? Você é branco. Posso estar toda de ouro, bota todos os melhores roupas, mas você é preto. Então, esse é um exemplo. Depois de sair da PAI, fiz concurso no INSS,
passei para o INSS e graças a Deus também me destaquei, não sei porquê, mas eu sou muito dedicada a coisa que eu faço. No INSS eu comprei vários carros, que eu era aqui da cidade, que conhece o INSS, que estava no Salvador. Então, só um exemplo, que são vários, tá? Um exemplo, eu era chefe da seção da agência centro, ali, aquela divisa ali no centro, da Antônio, e era responsável pela agência. Então, cheguei um dia de manhã, estava um caos, serviço público. O sistema não estava funcionando e tal. Aí, detalhe, eu estava usando o uniforme da instituição, que era uma roupa, era um terninho azul marinho com uma blusa azul clara, não sei se alguém daqui da cidade conhece, lembra? Eu estava usando um crachá com a minha foto, meu nome. Aí alguém me chamou o chefe da agência para poder resolver aquele problema, que era um monte. Aí, quando eu fui resolver o problema de um senhor, ele perguntou: o quê? Você que é a chefe? Eu estou até agora sabendo o que eu posso servir aqui. Pobre coitado que me discriminou. Problema. Detalhe, lembrei de um outro. Dentro da nossa sociedade falando, desculpe gente, mas são tantos exemplos, a gente pode perder a oportunidade. Eu estava em Metafona, eu e meu esposo, agora na semana passada. Chegou uma pessoa de um carro zero na garagem, uma casa boa, e tinha uma pessoa pedinte. Era um pedinte, literalmente, não estou julgando. Era uma pessoa que estava precisando de um prato de comida. Aí nós tínhamos acabado de almoçar, ele chegou, aí eu fui atender, não, o que foi? Então, ele chegou no portão e perguntou se a dona da casa estava. Eu falei que não. Entendeu? Então nós temos muitos exemplos, mas assim, em todas as escalas. Você pode estar, eu vou para o shopping, eu boto tudo que eu tenho de ouro, eu boto coisa. Aí quando eu chego lá no shopping, não tem segurança atrás de mim, até porque eu estou bem doida, tá? Mas simplesmente eu quero comprar isso aqui. Aí a vendedora chega e ela precisa do meu dinheiro para poder fazer a venda dela. Mas ela diz para mim que isso aqui não está na promoção está lá atrás. Isso é ser negro, isso é todo dia. Seja no trabalho, seja no dia a dia, isso nós passamos. Diferença, está aqui perguntando, diferenças de negros entre homens e mulheres no campo do direito. Tem muitas coisas para falar. Eu sou casada com o Dr. Jorge de Assis, meu esposo, também é advogado, e existe uma diferença, nós, advogados, né, agora falando aqui, vocês sabem formando, o homem tem uma roupa de advogado que está lá institucionalizado desde o início, né, carreira nobre, andar de terno e gravata. Então, ele está de terno e gravata, todo mundo se dirige a ele, sabendo que, achando, né, que ele pode ser pastor, que já passou por pastor. É triste, mas ele achava que era pastor, dentro do polo de Miracema, detalhe, tá? Aí, se ele está com terno, ele pode ser advogado. Eu posso estar vestida de linho, de tudo de melhor, mas a advogada é ele. Essa pequena diferença, sabe? Tem algumas outras coisas que a gente poderia fazer, mas ainda tem uma outra pergunta para mim, acho que vai dar para falar um pouquinho. Desculpe aí pelo tempo. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Cintia Narci. Qual conselho você daria para os jovens que estão querendo iniciar sua carreira no empreendedorismo e na enfermagem? Bom, primeiramente, não só para enfermagem, nem menos para empreendedorismo, mas para a vida. Estudem, busquem conhecimento. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E é ela que vai
vai nos levar para qualquer lugar que a gente deseja estar. Eu lembro que eu morava lá em Conselheiro Josinho. Minha família, todas as pessoas da minha família trabalhavam cortando cana, e meus avós não tiveram a oportunidade de dar estudo a todos os filhos. Então, somente 2 filhos puderam ir para a escola, 3, né, no caso, puderam ir para a escola. Na época o colégio era pago. A minha mãe, depois que engravidou, parou de estudar, e a minha tia conseguiu terminar, na época, a formação de professores lá no Rio. E eu vivia numa família de pessoas analfabetas, quase. Mas eu, desde novinha, eu era apaixonada por aprender. Minha mãe, ela se formou professora depois, né? E eu, desde novinha, eu já queria aprender. Então, eu lembro que quando eu terminei o meu primeiro grau lá, tinha a oportunidade de ir para Vila Nova, muito poucas escolas que a gente tinha ali. E eu falei assim, não, eu quero ir para Campos. Porque eu já olhava Campos como um nível a mais, né? Eu falei assim, não, lá é a cidade do desenvolvimento. Então, eu quero estudar lá, eu quero sentar na cadeira daquelas pessoas, porque eu sei que se eu for para lá, eu vou abrir as portas para mim. E um belo dia, eu quase que fugi de casa. Saí com a minha avó, disse que eu ia fazer algumas coisas com meus amigos, e eu vim aqui para Campos e consegui uma vaga numa escola para mim. Eu tinha 12 anos de idade. Pedi uma prima que era mais velha para vir comigo, e aí eu cheguei em casa e falei assim, olha, eu consegui uma vaga para mim lá em Campos. Não era o colégio que eu queria não, mas eu estive perto. E eu fui estudar lá no Visconde do Rio Branco. Foi a única escola que eu tinha conseguido vaga. Sozinha, né, de menor. E lá eu continuei estudando. No ano seguinte eu fui para a escola técnica. Tive que repetir o primeiro ano, mas com muito orgulho. Falei assim, eu vou fazer o primeiro ano 2 vezes, mas senão eu vou ficar boa. Então, assim, desde o dia que eu me entendo por gente, eu não paro de estudar. Eu estou com 39 anos e eu estudo todos os anos, todos. Eu termino um curso, eu começo outro. Eu vou para áreas diversas, eu estudo áreas não somente da saúde. Então, eu busco estudar o tempo inteiro. E eu incentivo a toda e qualquer pessoa que está do meu lado. Tempo atrás, uma moça foi na minha porta com vender empadão e ela começou falando das dificuldades dela. Eu dei para ela o que ela precisava, mas eu falei para ela, eu quero que você multiplique isso em conhecimento. E eu lembro que Deus me abençoou e eu consegui ir para a casa dela, levar uma cesta básica. E eu falei para ela, tá vendo isso aqui? Tá vendo seus filhos? Existe algo que você ainda pode fazer por eles. Você é jovem, vai estudar. Sim, eu parei de estudar, eu disse, não importa, não desiste. Meu esposo, ele parou de estudar há muitos anos atrás, porque foi mais satisfatório o dinheiro, o retorno, né, do trabalho, aquele dinheiro que todo adolescente deseja, bem rápido, né? E depois de muito tempo, trabalhando em grandes empresas, ele vendo várias oportunidades, ele como um ótimo líder, um cara muito inteligente, ele não conseguia avançar porque ele não tinha mais estudos. E um belo dia eu falei assim, olha, chega, na minha casa todo mundo estuda. Fui lá na escola, já falei para a diretora, você está matriculado, você vai terminar o seu curso. E assim foi, graças a Deus ele terminou, já está indo para o curso técnico. É um profissional extremamente inteligente, né? A ponto de sentar na mesa de grandes lideranças, mas não conseguiu ocupar espaço porque ele não tinha diplomação. Não que um diploma faça ninguém, mas que é o caminho, é a porta. Então, assim, estudo para mim é tudo. Eu não paro de estudar e hoje eu multiplico isso. Recentemente eu estava em Belo Horizonte dando um curso para outros enfermeiros e eu falava sobre isso, tá? Não desista de aprender todos os dias, até o último dia da nossa vida. Se a gente sentar na cadeira de aprendiz, a gente consegue ir acima do topo. Eu aprendi que na busca do conhecimento, a gente busca muito conhecimento porque a gente quer sucesso, a gente quer chegar ao topo. E eu vou com a escadinha do lado.
que é a escadinha do aprendiz, para quando eu chegar no topo eu descubro o que está lá em cima. Então, para quem tem netos, para quem tem filhos, não desista do seu filho porque ele não gosta de estudar, porque ele é resistente. Não desista. Eu sei que é muito desafiador hoje, nessa realidade digital, onde os jovens querem internet o tempo inteiro, querem ficar nessa facilidade, eles não querem estudar. Eu estou com um adolescente em casa e às vezes eu vejo meu esposo falar assim, eu desisto. Eu falei assim, eu não desisto. Eu não desisto, porque eu sei o que o estudo pode levar e a falta dele também. Então não desista daquele jovem que você vê que tem dificuldade de aprendizado. Às vezes ele não aprendeu porque alguém não entendeu a forma dele aprender. Isso eu sempre gostei de olhar para as pessoas e às vezes até aquele funcionário que a pessoa fala assim, esse daí não aprende não, é perto dele que eu quero sentar. Essa técnica de enfermagem, ninguém desiste dela, eu quero ficar do lado dela. E aí, nas minhas 24 horas, eu vou ser multiplicador de conhecimento. E eu faço isso desde que eu me entendo por gente. E dentro da enfermagem eu faço isso hoje. Eu sou multiplicadora de conhecimento dos meus pacientes. Eu adoro os meus pacientes terem no que eu faço. Adoro. Adoro eles já chegando para mim dizendo assim, agora, mas isso, eu já vou tomar. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que multipliquem conhecimento. Eu quero que vocês aprendam sobre a saúde de vocês, sobre a vida de vocês, que vocês ensinem lá fora, porque a educação salva a vida. Ela não nos dá somente dinheiro, recursos para comprar os prazeres que a gente quer. Ela salva a vida. Ela tira você do fundo do poço, do abismo. Ela te impulsiona, ela te direciona, ela te leva para lugares muito mais além. Porque quando você busca o conhecimento, você busca cada dia mais romper as suas barreiras. Você busca cada dia mais romper. Eu falo que a gente rompe não só as barreiras do preconceito do mundo, mas a gente rompe as barreiras dos nossos preconceitos. Porque o preconceito, ele começa dentro de nós mesmos, por nós. Quando a gente acha que a gente não consegue, quando a gente acha que é difícil, quando a gente fala assim, eu lembro que lá nos novinhos disse assim, mas é tão difícil, como que eu vou entrar numa universidade pública? Eu estudei numa escola tão fraquinha, E ano passado eu consegui me graduar na UERJ, não foi na faculdade, mas foi na especialização. E quando eu cheguei lá, eu coloquei meu pé lá e eu falei assim, caramba, não é a escola que eu estudei. Fui eu que me trouxe até aqui. Então, o estudo é tudo. O aprendizado, o conhecimento, a leitura. Gente, leia qualquer coisa. Leia jornal, leia revista, leia um livro, não sei, leiam. Multiplique as mentes. Hoje em dia, estudos provam que as pessoas que mais leem, as pessoas que estão ali colocando as suas mentes em atividade, elas sofrem menos de demência, a sua mente demora mais a envelhecer. Então, mais um motivo que o estudo ele vale a pena sempre. Você sente que há uma representatividade adequada de professores e médicos negros na faculdade? Como isso afeta sua experiência acadêmica? Já não era se esperar, mas vou dar o meu exemplo. Na minha vivência, na minha faculdade, não existe nenhum professor negro dentro das práticas que nós fazemos fora da faculdade, em UBS, em hospitais. Eu também não tive o prazer de encontrar nenhum médico negro. E infelizmente isso já era esperado, por nós enquanto alunos, porque realmente são lugares muito difíceis. Embora a gente possa pensar, como a colega falou, existem faculdades públicas, então pode tornar o acesso mais fácil para as pessoas, porque a maioria das vezes os negros eles ocupam ali mas como nós
por brancos e brancos com poder aquisitivo altos. Por quê? Porque hoje em dia, para você acessar esses lugares, você precisa ter um preparo que são advindos de cursos que são muito caros. Então, os acessos eles estão, na verdade, cada vez mais limitados, se a gente for para analisar. Né? Eu faço faculdade, uma faculdade particular, e toda virada de semestre é um sufoco. Eu não sei se eu vou conseguir continuar, porque a mensalidade é muito cara. E não somente a mensalidade, né? O custo de vida de um acadêmico de medicina é muito alto. Então, a minha faculdade ela volta segunda-feira, e eu ainda não fiz a minha matrícula. Essa é a realidade. Porque é muito difícil. Então, eu consegui trabalhar até semestre passado, mas a partir desse período eu não pude mais trabalhar porque a minha carga horária não me permite. Então, a gente passa por desafios que são muito grandes. E isso faz com que a gente tenha cada vez menos, né, pares nas universidades. Então, quando eu encontro colegas, eu fiquei muito feliz, inclusive, essa semana a gente vendo os calouros, eu pude perceber que o número de negros ali adentrando o curso foi maior do que o semestre passado, e eu fiquei muito feliz. Embora eu não saiba ali quais, eu imagino, mas eu não tenho certeza quais desafios eles podem vir a passar, ainda assim eu fico muito feliz. Né? Eu comecei a faculdade em 2020 e na minha sala, se eu não me engano, acho que se eu não era a única, eu tinha mais uma pessoa, eu não me recordo. Eu pausei a faculdade por questões financeiras e eu volto em 2022. E aí eu me deparo com mais alunos negros e aquilo ali realmente me dá um estímulo. Poxa, estamos conseguindo chegar até aqui. E eu acho que é isso, assim, e é muito genuíno, inclusive, ter esse olhar, porque a gente acaba percebendo que o nosso papel ali dentro, ele vai muito além, sabe? Hoje, a minha consciência, ela é completamente diferente daquela que eu entrei, porque eu percebo que eu não estou ali somente por mim ou pela minha família. O fato de eu estar ali, independente das circunstâncias, traz para o outro que me vê uma esperança, né? Faz com que, de alguma forma, ele se enxergue em mim. E isso é muito legal, né? E me dá forças, né? Me dá um senso de responsabilidade, inclusive, maior, porque eu percebo que realmente cada um de nós, enquanto negros, somos uma representatividade. E eu sempre tive muita recusa em relação a essa questão. Eu não gostava de viver nesse papel, porque eu acho que você representar algo, de fato, é uma responsabilidade muito grande. Mas, enquanto negra, isso é independente. Foi o que a Ana falou. Ao nascer negro, a gente já nasce com essa responsabilidade, sem que a gente perceba. Então, o fato de não ter muitos, né, de não, pelo menos na minha faculdade, não ter nenhum, faz até uma provocação a mim, né, de aonde você quer parar, né, ou aonde você pode ir, até aonde você pode ir. Porque eu gostaria muito, se amanhã ou depois a minha filha quiser fazer uma faculdade de medicina, que a vivência dela seja completamente diferente da minha. Não só ela, qualquer outra criança, né? Ou qualquer outro negro, ao adentrar a faculdade, ele tenha muito mais professores, ele tenha muito mais colegas, ele tenha muito mais facilidade, inclusive, de estar ali. Porque hoje ainda é uma realidade muito difícil e muito distante para a maioria de nós. Sem querer contar a fala das demais convidadas, mas eu fui alertada sobre o horário. Antes de abrir para o público para as perguntas, eu queria agradecer as patrocinadoras, que são as empresas Dizer, IP, Extratos da Terra, a Profit, a Dayana Cris Perneiros e a Ciampelo. Para quem não sabe, a gente do Rotaract Interact Rotary fizemos uma ação hoje pelo horário da tarde, fomos ao centro, distribuímos bombons para mulheres negras, explicamos da importância dessa conscientização e escolhemos uma mulher negra a ser contemplada e presenteamos ela com o look da Dizer, e amanhã vamos levar ela para uma transformação, uma trança,
como a unha, e também abordar sobre a importância dessa conscientização da mulher negra. E tivemos uma conversa também com essa contemplada, que foi muito incrível. Queria abrir a plateia, se vocês têm alguma pergunta, algumas dúvidas, as nossas convidadas. Retornando aqui, que tem uma outra pergunta ali, sobre os desafios da nossa profissão, né? Aí eu falei da questão do homem e da mulher, né? O homem já está ali, e uma questão que eu gostaria de fazer aqui a reflexão, que foi o que eu falei, nós nascemos com defeito de corpo, não sei porquê. No ano, acho que de 2022, né, 22, 23, teve nós somos advogados, nós éramos representantes da OAB, nós fomos convidados, né, todos da OAB, no caso, os conselheiros, houve uma visita ao Porto do Açu, uma visita guiada. Saiu um ônibus do Porto do Açu, veio aqui, pegou os advogados conselheiros que estavam elencados no rol de pessoas que estavam indo, e fomos nós conhecer o Porto do Açu. Bem, eu na minha cabeça, eu sou previdencialista, eu falei, bom, eu vou explorar por causa a questão do atividade especial, já só ia previdenciário, né, que é minha paixão. Aí, quando eu cheguei lá, teve uma apresentação muito boa sobre o programa do Porto do Açu. Eu vou falar que vale a pena, gente. Eu preciso me descrever. Imaginem-se que vocês não estão me vendo, mas eu estava negra, com o meu cabelo sempre foi. Eu estava vestindo um escarpão preto, uma bolsa de couro preto, uma camisa de cetim com transparência, que eu paguei 10 vezes na época, uma calça boa preta. Eu estava toda arrumada, eu me sentia, né? Estou indo representando a OAB. Aí, após a apresentação dos slides e tal, os debates, aí eu fui parabenizar a apresentadora, porque ela realmente fez um excelente trabalho. Só que a única que tinha um defeito de cor ali era eu, a única negra de todos os conselheiros. Aí já vem nessa época, eu não pude ir, que estava dando aula, seria dia de dar aula na faculdade, eu era professor da faculdade de Direito. Ele não pôde ir, então a única negra que tinha representando era eu. Aí quando eu fui dar os parabéns, a apresentadora chega aqui, parabéns, tal. Adivinha o que ela perguntou, gente? Não, ela perguntou se eu era advogada. Isso não é ficção. Isso aconteceu na cidade de Campos, OAB, 12ª sessão, Porto do Açu. Não sei o nome da pessoa, porque foi a Luciane, é a nossa aqui, a psicóloga. Vocês imaginem, coloquem-se no lugar dessa pessoa, vocês damas. Imaginem esta cena, vocês ali com espírito de crescimento, você dando, parabenizando aquela apresentação, a pessoa num local que só deveria ter advogado, pergunta se você é advogado. Como é que a gente pode ser normal? Aí, quando você dá uma resposta, mas aquela negra ali, ela se sente muito, ela é metida. Não, gente, a gente leva pancada todo dia, desde que a gente nasceu. A gente acorda, a gente quando nasce, tem aqui pessoal da saúde, desculpa eu falar, mas como ninguém fez nenhuma pergunta, temos aqui representantes da saúde, a questão da violência obstétrica, eu acho que vocês poderiam até colocar em pauta, né, vocês que têm esse poder, né, de discutir as questões, primeiro profissional de saúde, a questão da violência obstétrica é impressionante, é só ver a estatística. Então, a mulher negra, quando vai ter um filho, ela não precisa de tanta
Aquele negócio aí de quando você tirou anestesia, porque ela aguenta, ela está acostumada. Então, gente, eu acho que essa oportunidade aqui, que nós estamos hoje, vocês têm poder, né? Vocês são representantes da sociedade. E eu acho que, além do poder, vocês agora têm uma responsabilidade muito grande de poder olhar com mais carinho e fazer. Que tal aqui a CDL? Como é que a gente pode fazer para colocar negros dentro do mercado de trabalho? Vamos contratar negros no shopping? Por que você não tem nenhum negro ali representando? Eu acho que são questões pedagógicas que nós estamos aqui, nós estamos falando para você, estamos nos despindo para você e colocando para vocês quais são as nossas dores. Agora que vocês já conhecem as nossas dores, e vocês que podem, que têm privilégio e têm poder, eu acho que todos aqui somos aliados a partir de agora. É uma reflexão que eu trago para toda a rota que está aqui presente, agradecer bastante pela oportunidade e nós não estamos sós, somos muitos, estamos crescendo. Agora? Então tá, gente, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Boa noite a todos. Eu sou Kátia, né? Vou para o grupo de Campos. Meu marido está ali no Barros. Tem 5 anos de clube. Nosso clube é o 8º clube mais antigo do Brasil. Eu sou a única negra do clube. Tive a oportunidade de ser presidente dessa instituição. Tenho vários amigos aqui. Fui acolhida, muito bem acolhida. Quero dizer a vocês que a questão da mulher negra aqui tranquila, graças a Deus. Né? Então, até porque a gente tem a oportunidade de fazer esse debate, né? Mostrar a vocês aqui dessa oportunidade de convidar pessoas, colegas aqui, né? Você foi minha aluna, a Luciane é uma psicóloga antiga, eu tinha nome da cidade, minha advogada, minha amiga, e a mamãe eu conhecia, mas meu filho teve aqui, experiência da sua. Então, é um clube que me acolheu, gosto muito, e que vocês estão convidados a participar quando quiserem, né? E fazermos o trabalho bonito aqui. A gente tem uma comissão de diversidade dentro do nosso governador. Ele fala muito da importância da gente ter essa diversidade e equidade dentro do mundo como um todo. Tá? Isso é uma norma internacional. Então, eu estou muito feliz e agradeço a vocês, tá? Essa noite bela e de celebridade. Estou muito feliz. Muito obrigada, tá? Eu quero ressaltar aqui um fato acontecido em 1920, por aí, mostrando que o preconceito vem muito longe. O Lampião, o rei do cangaço, costumava entrar em cidades simples. Lampião, o rei do cangaço, vocês conhecem o rei do cangaço, né? Ele costumava entrar em vilarejo, prendia logo os delegados, policiais, foi à casa do prefeito e do juiz, né? Entrou e disse: olha, eu estou aqui na paz, eu só quero que vocês me ajudem para me arranjar 25 mil contos de réis naquela época. Por acaso, o juiz que estava lá, né? Era um negro. O Lampião pegou a mão do negro e disse: mas muito mal digital, você deveria estar hoje puxando uma enxada
e não fazendo engarrafamento, aprendendo com pessoas como eu e outros. Muito obrigado. Antes de começar a ideia dos certificados, eu queria agradecer às convidadas e também dizer que, como pessoa negra e indígena, é de imensa, me faltam palavras, representatividade e também como algo que me induz a estudar mais e a chegar no lugar de vocês. Então, muito obrigada a vocês, aos meus ancestrais, por terem parado esse caminho para que eu e a minha futura geração chegue nesse lugar. Até me emociono de uma maneira mais fácil. E é isso. Kátia, não sei se Jorge vai aproveitar algum gancho para pontuar alguma coisa, Alain, se vocês quiserem. Eu gostaria só de deixar registrado que existe um experimento social feito numa universidade onde 50 pessoas estavam jogando basquete. E essas pessoas foram convidadas a acertar na cesta. A pessoa que acertou mais e a pessoa que acertou menos foram retiradas do grupo e foram colocadas no novo local, onde os seus olhos foram vendados. E aquela pessoa que provou que sabia colocar as bolas na cesta, toda vez que ele jogava, a plateia já estava treinada para vaiar. Então eles vaiavam, até que ele encerrou a partida. A outra pessoa que não acertava, enquanto ela jogava, todo mundo aplaudia. E aplaudia muito. Ao final, essas pessoas foram novamente convidadas a estar no meio de muitas pessoas e a jogar bola. Aquela pessoa que no início provou que era um excelente acertador de cesta, após aquele experimento, ele erra e erra muito. Diferente daquela outra pessoa que passa a acertar além da estatística comprovada no primeiro momento. A nossa mente faz realidade. Principalmente aquilo que a gente diz, repete, reverbera, repete para o outro e repete para a gente o tempo inteiro que vai acontecer. Se a sua mente disser que vai dar ruim, não tem ninguém que prova o contrário. Mas se a sua mente disser que você vence, que você supera, que você alcança, você cria realidade para isso. Eu não penso diferente. Não é ser negro ou ser branco, mas porque todos nós temos um padrão de pensamento, e padrão de pensamento esse que cria a nossa realidade. A minha pergunta é: o que você vem repetindo muitas vezes na sua mente? E que experiência você vem trazendo à tona muitas vezes na sua experiência? Porque é essa experiência que vai fazer com que nós possamos fazer a diferença dos nossos jovens, das nossas crianças e para o nosso amanhã. Os nossos antepassados sofreram sim. E como a colega deixou muito claro, foi o sofrimento deles que abriu brecha para toda a leveza que nós temos hoje. E tudo pode ser mais leve, mais fácil e mais glorioso se nós insistirmos, treinarmos um pensamento de vitória, de superação e de realização. Falar da dor é importante, mas é fundamental que nós possamos reforçar,
repetir a vitória, o sorriso, a gentileza. Porque senão nós vamos continuar repetindo uma história de dor. O que preocupa não é a força do mal, é a ignorância do bem. E eu repito isso. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa reflexão. Só um minutinho da atenção de vocês, eu vou esperar. Foi muito bom, porque o meu coração estava se sentindo incomodado em falar e você fez aí as minhas palavras. Mas eu queria deixar registrado aqui nessa noite, não hoje, dia 25 de julho de 2024, dia da Mulher Negra, mas todos os dias de nós mulheres. Como a Lu falou, temos marcas, temos dores, alguns pela cor, outros pela pobreza, outros pela perda. Cada um de nós vivemos uma dor, cada um de nós temos as nossas chagas, mas a decisão de viver algo novo está dentro de nós. Nós temos uma história e não podemos esquecê-la, mas também não precisamos carregar esse fardo para o resto da vida. Decidir que não é a minha cor, que não é o fato de eu ser mulher, que não é a minha escolaridade, que não é o dinheiro que está na minha conta que vai fazer eu ser quem eu sou. Isso é decisão. Porque identidade não tem nada a ver com raça, identidade não tem nada a ver com condição social. Identidade é você olhar para você no espelho e saber quem você é. Saber que você foi criada por Deus. Saber que Ele te escolheu. Saber que a sua característica, cada detalhe, cada coisa em você foi feita com muito carinho. E saber mais do que tudo, independente de qualquer situação, você e eu não estamos aqui nessa terra por acaso. Todos nós somos enviados com uma missão. Decidi ficar o resto da minha vida olhando para o outro que olha para mim com o olho torto porque eu sou negra. Eu vou estar perdendo o tempo de viver aquilo que eu nasci para viver. Eu vou estar perdendo o tempo de realizar coisas que eu tenho que realizar nessa terra. Quantas pessoas estão esperando por mim, por você lá fora, e a gente perde o nosso tempo olhando para as nossas dores, olhando para a história dos nossos pais, dos nossos antepassados de dor. Olha onde nós estamos hoje. Olha aonde nós chegamos. E se hoje nós estamos sentados aqui, é porque um dia eles deram tudo o que tinha para fazer uma realidade diferente. E essa realidade foi a nossa. Nós temos a decisão de viver como pessoas racistas internamente, que olham o racismo em tudo que vê. O racismo existe, gente. O racismo existe, está tudo certo. Essas pessoas, o racismo, a pessoa racista fala mais sobre ela do que sobre nós. É como ela se enxerga. Ela se enxerga sem valor. Ela se enxerga uma pessoa fraca. E aí, como ela não tem coragem de enxergar e olhar para dentro dela mesma, ela olha para alguém que ela acha que é menor do que ela e fala isso. Então, que todos nós, homens e mulheres, possamos todos os dias, ao colocar o pé no chão, agradecer a Deus pelo dom da vida, se olhar no espelho e falar assim: caraca, eu sou muito bonita, caraca, eu sou linda, hoje é o meu dia, eu sou forte. E todas as vezes que a gente se sentir fraco, olha para onde você estava 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Que o que nos impulsione não seja o fato de lutar por um lugar no negro. O que nos impulsione seja a gente lutar pelo lugar que Deus nos deu. Porque nós somos herdeiros de todas as coisas que estão aqui disponíveis. Mas tem pessoas que ficam sentadas esperando uma herança que o mundo, que a terra tem que dar. Não, vá atrás daquilo que é seu, está disponível. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu só preciso descobrir qual foi a rota que você percorreu para chegar onde você está. Que você percorreu para você chegar onde você está. E eu vou seguir essa rota independente da minha cor, independente
decidir fazer o seu hoje o melhor dia todos os dias da sua vida até então. Eu acordo todos os dias de manhã, quem me segue nas redes sociais aqui sabe. Eu falo que esse dia seja o melhor da sua vida até então. Porque eu só tenho hoje para fazer dele extraordinário. Então, que o nosso próximo ano, que a gente esteja sentando aqui celebrando vitórias e olhando para a história de cada um dos nossos pais, dos nossos amigos que venceram, passaram pelas dificuldades, mas venceram e abriram as portas para a gente hoje estar sentado no topo, para a gente hoje estar sentado em cadeiras de destaque com pessoas ilustres. E todos nós que estamos aqui somos multiplicadores dessa fala, como a Luciane falou. Nós temos a decisão de absorver essa energia ou a gente criar uma outra energia. Então, nós vamos viver um mundo mais leve. Obrigada.